Salve, salve pessoal, vamos para a correção de mais uma questão da prova de matemática do Enem, prova verde, Enem aí de 2024. Agora é a questão aí, ó, de número 155, mais uma questão de estatística, de média, uma questão rápida, enunciado pequeno, que diz pra gente o seguinte, ó, ao calcular a média de suas notas em 4 provas, vamos marcar as informações importantes aqui, ó, 4 provas, um estudante dividiu por engano por 5, ó, dividiu a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculado corretamente. Ou seja, comando da questão, qual é o valor correto da média? Então, ele não fala quais são as notas, ele não fala qual foi a média nova, qual era a média, assim, qual é a média errada, ele só fala o seguinte, o cara tinha 4 provas, e se ele tinha que calcular a média, o que ele tinha que fazer de fórmula, né? Ele tinha que fazer isso aqui, ó. A média, né, é igual. Então, aí se eu não tenho as provas, P1, P2, P3, P4, vamos chamar de S4, tá? Eu vou botar uma legendinha aqui. Que raio é esse de S4? É a soma das 4 provas, tá? Virou uma letra para mim. S de soma, 4 provas. Ah, 6 provas, S6, 10 provas, S10. Tá? 4 provas, S4. Então, virou o nosso X ali, nossa variável ali. Então, a média é quando a gente soma os valores e divide por 4. Isso é a média correta. Isso é a média correta. Vou chamar essa média só de M, tá? Então, foi o seguinte. M é igual a S4 sobre 4. Multiplicando isso aqui cruzado, gente, embaixo do M tem 1, então não precisa perder tempo com isso, a gente chega na conclusão da média que é o seguinte, S4 é igual a 4 vezes a média. Isso é uma lógica para média, né? É como a gente fala, por exemplo, numa escola em que o aluno, a média é 5 e são 4 bimestres, ele tem que ter soma 20. Né? Porque ele precisa tirar 5 no primeiro, 5 no segundo, 5 no terceiro, 5 no 4. Se ele tirar 5 na média. Mas se ele tirar 10 no primeiro, 10 no segundo, ele já tem 20, ele passou, porque já atingiu os 20, porque 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, às vezes a gente fala na média na escola, ou a gente fala no somatório. Pô, o cara já tem os 20? Pô, tá, qual é a tua média? Geralmente a gente fala até mais no somatório, porque é o que está faltando, porque a média ela vai vindo parcial, né? Porque vocês passaram 2 bimestres, você divide por 2. Passaram 3 bimestres, você divide por 3. Você só vai fazer a média quando você realmente tiver as 4 notas. Soma tudo, divide por 4. Então isso ficou uma expressão. Mas olha só. O que aconteceu? Vamos dizer aqui, ó. O que aconteceu por engano? Vou escrever aqui mesmo, ó. Por engano, aconteceu o seguinte. O aluno pegou essa soma S4 e dividiu por 5. E o que ele obteve? Ele obteve a média M menos 1. A média verdadeira. Ele obteve a média verdadeira menos 1 unidade. Então, se a média deu 7, ele encontrou 6. Se a média deu 8, ele encontrou 7, porque ele encontrou uma unidade a menos. A gente não sabe qual é a média, né? Justamente o comando da questão é isso. Ele está perguntando qual é a média. Só que se você multiplicar cruzado aqui também, ó, jogar esse 5 pro lado de lá e ele multiplica o M e o menos 1, tá? É distributivo. A gente tem uma segunda expressão que é S4, a soma das 4 notas, é igual a 5M menos 5. Olha eu dando mole. 5M menos 5, tá? Isso é uma segunda expressão de S4. Deixa eu usar uma cor aqui, ó. Olha o S4 aqui de amarelo, tá? Agora vamos pegar o azul. Quem vale S4? 4M. E aqui? 5M menos 5. Então eu tenho duas expressões para a soma das 4 notas, para S4. Se eu juntar isso numa única equação, eu vou ficar uma equação com M, ou seja, com a média, que é justamente o que eu estou procurando e é justamente o que eu vou achar. Ó, então se eu pegar essa informação com essa e jogar para cá, ó, vai ficar 5M menos 5 é igual a 4M, tá? Passagem simples de equação, joga o 4M para cá, traz ele negativo para cá,
e leva o 5 negativo para lá. 5m menos 4m dá m igual a 5. Essa era a média, tá? Ou seja, a gente acaba de descobrir que a soma das 4 notas era 20. Ou seja, se o aluno dividisse os 20 por 4, ele encontraria a média 5, verdadeira. Como ele pegou os 20 e dividiu por 5, 20 dividido por 5 dá 4. Aí ele encontrou a média, uma unidade a menos do que era para ser, 5, tá? Então o 4, letra A, é o distrator, e a resposta é a letra B, a média das notas verdadeiras. Se perguntasse qual a média que ele calculou com engano, aí seria o 4, né? Mas é isso aí. Valeu, galera. Um abraço. Mais uma foi.